Já imaginou viver um dos maiores eventos da história da humanidade e, mesmo assim, ter seu nome apagado da memória coletiva? Pois é exatamente isso que aconteceu com uma das personagens mais enigmáticas da Bíblia, a esposa de Noé. Enquanto o Gênesis descreve com riqueza de detalhes a construção da Arca de Noé, os animais marchando aos pares e até os diálogos entre Deus e Noé, o nome da mulher que esteve ao lado dele em cada lágrima, cada oração e cada decisão, simplesmente desapareceu das páginas sagradas. Mas por que a Bíblia silenciou? Será que foi apenas um detalhe irrelevante? Ou estamos diante de um mistério bíblico profundo, um código invisível que atravessa gerações e desafia estudiosos até hoje? O silêncio em torno da esposa de Noé não é uma ausência qualquer, é uma lacuna carregada de significado, um eco de algo que talvez tenha sido propositalmente escondido. Alguns textos apócrifos, como o livro dos Jubileus, o livro de Enoque e o próprio Midrash, deixam escapar nomes como Naamá e Emsara, figuras femininas envoltas em mistério, conectadas tanto à linhagem de Sete quanto à linhagem de Caim, como se a própria ancestralidade dela carregasse uma tensão espiritual entre redenção e maldição. E acredite, essa história vai muito além de genealogia. Estamos falando de identidade, de memória feminina e de um conhecimento ancestral que pode ter sido deliberadamente silenciado. E se eu te dissesse que tradições rabínicas, os manuscritos do Mar Morto e até paralelos com mitologias como a de Gilgamesh, Pirra e Utnapishtim escondem pistas que apontam para uma verdade maior? Uma verdade que pode mudar completamente a forma como você entende a Arca de Noé, o patriarcado bíblico e o papel oculto das mulheres nas grandes narrativas da humanidade. Se você é daqueles que não aceita explicações rasas, se sente que por trás de cada silêncio existe uma história que merece ser contada, então esse vídeo é para você. Já deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque hoje vamos quebrar o silêncio milenar e revelar o que estava escondido desde os dias do dilúvio. Logo nas primeiras páginas do Gênesis, somos apresentados a Noé, um homem justo, íntegro em sua geração, alguém que andava com Deus. Sabemos dos seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e até dos detalhes da construção da Arca de Noé. Mas quando a narrativa se aproxima da figura da esposa de Noé, o texto mergulha num silêncio profundo. É como se a memória dela tivesse sido engolida pelas águas do próprio dilúvio. Esse silêncio bíblico é ainda mais intrigante quando olhamos o contexto da época. Na tradição do patriarcado bíblico, o nome de uma pessoa não era um mero detalhe. Nome era destino, era identidade espiritual, era uma marca eterna nas gerações. A ausência de qualquer referência à esposa de Noé levanta uma pergunta incômoda. Por que a Bíblia, tão cuidadosa com genealogias, omitiu justamente o nome dela? Em outros casos, as esposas dos patriarcas aparecem com destaque. Sara, Rebeca, Raquel e até Agar têm seus nomes eternizados nas Escrituras. Mas, com a esposa de Noé, nada. Apenas uma menção vaga de que ela existia e entrou na arca com ele e os filhos. A Bíblia parece construir um mistério intencional ao redor dela. Esse silêncio não é acidental. Ele tem cheiro de propósito, um enigma costurado no próprio tecido da história sagrada. E essa ausência não passou despercebida ao longo dos séculos. Tradições rabínicas, textos apócrifos e até os manuscritos do Mar Morto registram debates sobre quem teria sido essa mulher invisível. O que mais chama a atenção é que, quanto mais procuramos por ela, mais percebemos que a sua história parece ter sido silenciada. O que antes parecia um detalhe irrelevante, agora soa como uma lacuna com um peso espiritual enorme. O Midrash, por exemplo, não ignora o incômodo.
Vários comentários antigos sugerem que o silêncio sobre a esposa de Noé foi um ato intencional de preservação ou ocultamento. Algumas fontes chegam a apontar que seu nome teria sido retirado de versões anteriores dos textos sagrados, como se a história da humanidade carregasse marcas de uma edição que queria esconder o papel feminino em momentos decisivos. Esse grande mistério não é apenas teológico, é existencial. A ausência de um nome é um convite ao questionamento. Quem era essa mulher que sobreviveu ao maior juízo de Deus sobre a terra? Que tipo de fé, coragem e sabedoria ela carregava para permanecer ao lado de Noé? Essas perguntas não são apenas curiosidades históricas. Elas tocam em feridas profundas da memória feminina, da reconciliação de linhagens e do próprio direito à lembrança nas páginas da Bíblia. Quando analisamos o silêncio bíblico ao redor da esposa de Noé, uma hipótese começa a ganhar força entre estudiosos e pesquisadores. A omissão do nome dela pode ter sido uma escolha intencional. E não estamos falando de um simples esquecimento editorial. Na cultura hebraica antiga, cada palavra escrita carregava um peso espiritual e teológico. O que era deixado de fora tinha tanto significado quanto o que era incluído. A Bíblia é um texto vivo, cheio de códigos, metáforas e enigmas. O fato de o Gênesis silenciar sobre essa mulher justamente no contexto do dilúvio não parece coincidência. Pode ter sido uma estratégia para proteger sua identidade espiritual ou até para provocar o leitor a buscar além das linhas. O mistério bíblico aqui funciona como um convite à investigação, um chamado para quem tem sede de conhecimento ancestral. Alguns estudiosos apontam que, naquele período, revelar o nome de uma mulher era também expô-la a julgamentos sociais e espirituais. Existe a teoria de que Deus teria inspirado os autores do Gênesis a esconder o nome dela como forma de preservar sua essência. Algo semelhante ao conceito de nomes secretos, tão presente em tradições rabínicas e até em mitologias antigas. O feminino oculto na Bíblia ganha aqui uma nova camada de complexidade. Mas há quem defenda uma visão mais crítica. O silêncio não foi um ato de proteção, e sim de apagamento. Um reflexo direto de uma cultura patriarcal que, com o tempo, foi relegando as figuras femininas a papéis secundários. A história silenciada da esposa de Noé pode ser o símbolo de um processo maior de invisibilização da memória feminina nas narrativas sagradas. Uma espécie de reedição histórica onde só os homens ganhavam protagonismo. Essa hipótese de apagamento deliberado ganha força quando comparamos com outros textos antigos. Nos textos apócrifos e nas tradições rabínicas, ela aparece com nomes, com histórias, com identidade. Por que então esses registros não entraram na versão final do Gênesis? Teria sido uma decisão teológica, um ajuste editorial, ou um reflexo de como as estruturas de poder escolhem quem merece ser lembrado? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: o silêncio ao redor da esposa de Noé não é neutro. Ele carrega uma carga simbólica que nos obriga a olhar para a Bíblia com outros olhos. Cada página não lida, cada nome não mencionado, pode esconder uma história de redenção, de reconciliação de linhagens ou até de resistência espiritual. O que parecia apenas uma ausência, agora ecoa como um grito silencioso pedindo para ser ouvido. Ao abrir as páginas de textos antigos e mergulhar nas tradições rabínicas, apócrifas e midráshicas, começamos a encontrar os primeiros fios soltos desse mistério. Entre os nomes que surgem, um dos mais recorrentes é Naamá. Ela é citada no próprio Gênesis, mas ligada à linhagem de Caim, o que por si só já levanta debates intensos entre estudiosos. Seria ela a mesma Naamá, esposa de Noé? Ou apenas uma coincidência de nomes? O livro dos Jubileus, um texto apócrifo muito respeitado nas comunidades judaicas antigas, traz outra candidata, Ensara,
pouco conhecida, mas ainda assim mencionada como esposa de Noé em algumas tradições. Essa diversidade de nomes levanta uma questão fascinante. Por que tantas versões? Será que a identidade da esposa de Noé foi sendo moldada e reinterpretada ao longo das gerações como uma memória fragmentada de um feminino oculto na Bíblia? Dentro do Midrash, encontramos interpretações que tentam conciliar essas diferenças. Alguns rabinos sugerem que o nome verdadeiro dela foi perdido de propósito, enquanto outros afirmam que ela era uma mulher de destaque espiritual, o que teria levado os escribas a ocultar sua identidade para evitar idolatria ou veneração indevida. Esse tipo de explicação nos faz enxergar a figura dela não como uma simples coadjuvante, mas como uma mulher com profundo conhecimento ancestral. A ligação de Naamá com a linhagem de Caim é especialmente provocadora. Isso porque, se for verdade, a união entre Noé, descendente de Sete, e uma mulher da linhagem de Caim traria um simbolismo forte de reconciliação de linhagens, algo que até hoje mexe com a teologia de muitos estudiosos. Um casamento entre o justo e a descendente do rejeitado. Um gesto de redenção, uma estratégia divina para unir o que estava separado. Por outro lado, ao trazer à tona o nome de Emsara, algumas tradições sugerem que ela pertencia, sim, à linhagem de Sete, o que reforçaria a ideia de uma pureza de sangue antes do dilúvio. Essa disputa entre as versões nos obriga a olhar para além da letra e buscar o espírito por trás da narrativa. Qual é a verdade? Existe uma só? Ou será que cada tradição carrega um pedaço desse grande mistério bíblico? O fato é que, ao observar as fontes como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e os próprios manuscritos do Mar Morto, fica claro que a figura da esposa de Noé não foi tão invisível quanto aparenta nas escrituras canônicas. Ela vive na margem dos textos, nos comentários rabínicos, nas histórias transmitidas oralmente e, quem sabe, em um pergaminho antigo selado dentro da própria Arca de Noé, esperando o momento certo para ser revelado. Entre as muitas camadas desse mistério bíblico, um dos pontos mais polêmicos é justamente o debate sobre a linhagem da esposa de Noé. As tradições se dividem. Alguns defendem que ela era descendente de Sete, o filho que Deus deu a Adão e Eva para continuar a linhagem justa. Outros, com base em textos como o livro dos Jubileus e interpretações midráshicas, sustentam que ela poderia ter vindo da linhagem de Caim, o primeiro homicida da história. Essa possibilidade gera um verdadeiro terremoto teológico. Afinal, se Noé, o homem escolhido por Deus para repovoar a terra, uniu-se a uma mulher da linhagem de Caim, o que isso diz sobre a ideia de pureza espiritual? Teria Deus usado esse casamento como uma forma de promover uma reconciliação de linhagens? Ou seria uma estratégia divina para ensinar que mesmo aqueles com passados manchados podem fazer parte de um novo começo? Há ainda uma terceira visão, pouco conhecida, mas extremamente intrigante, a de que a esposa de Noé tinha uma linhagem mista, sendo filha de um descendente de Sete com uma mulher de Caim. Essa hipótese traz à tona o conceito de redenção através da mistura, um símbolo de que, antes do dilúvio, Deus já estava quebrando as barreiras de separação entre os povos. Um verdadeiro manifesto contra o preconceito espiritual. O que reforça esse debate são os ecos encontrados em outras tradições antigas. O próprio Midrash levanta a possibilidade de que essa mulher carregava dentro de si os dois códigos de sangue. Isso daria ainda mais sentido ao seu silêncio nas Escrituras, pois seu nome poderia expor um detalhe que mudaria a leitura teológica de toda a história de Noé. Um dilema entre esconder a verdade ou abrir espaço para interpretações perigosas. Curiosamente, o tema da reconciliação de linhagens aparece também nas mitologias ao redor da Bíblia.
Na epopeia de Gilgamesh, por exemplo, vemos a união de personagens com passados amaldiçoados e heranças espirituais conflitantes. Em outras culturas, como a grega e a egípcia, a figura feminina tem justamente a função de unir o que antes estava dividido. O feminino oculto na Bíblia pode estar revelando um padrão universal de redenção. Esse debate continua vivo até hoje. Teólogos, arqueólogos e estudiosos da Bíblia ainda buscam respostas nos textos apócrifos, nos manuscritos do Mar Morto, nas tradições rabínicas e até nas lacunas poéticas do Gênesis. E quanto mais a gente aprofunda, mais percebemos que a história da esposa de Noé não é apenas sobre genealogia, é sobre redenção, reconciliação e o eterno mistério do plano de Deus para a humanidade. Se o silêncio do Gênesis cria o mistério, os textos apócrifos vêm como peças de um quebra-cabeça esquecido, oferecendo fragmentos dessa memória apagada. O livro dos Jubileus, por exemplo, é uma das fontes que ousa fazer o que o Gênesis não fez: nomear a esposa de Noé. Ali, ela aparece como Emsara ou Emsara, descrita não apenas como companheira, mas como uma mulher com papel ativo na história da salvação. O livro de Enoque, outro documento reverenciado em comunidades antigas, também sugere que ela não era uma figura secundária. Há indícios de que essa mulher tinha acesso a um tipo de conhecimento ancestral, espiritual e até medicinal, que teria sido essencial durante os dias sombrios, antes e durante o dilúvio. Essas informações transformam a imagem que muitos têm dela, de uma esposa passiva para uma verdadeira mulher sábia com papel estratégico. Nas tradições rabínicas e nos comentários midráshicos surgem ainda mais detalhes que alimentam o debate. Alguns rabinos antigos afirmam que a esposa de Noé era responsável por cuidar dos feridos, alimentar os animais e até organizar a vida dentro da Arca de Noé durante os meses de isolamento. Ela seria uma espécie de sacerdotisa silenciosa, zelando não apenas pela sobrevivência física, mas também pela estabilidade emocional de todos a bordo. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, também oferecem pistas intrigantes. Ainda que o nome dela não apareça claramente, há referências a uma mulher de grande discernimento que teria aconselhado Noé antes da construção da arca. Isso conecta sua figura à tradição do feminino oculto na Bíblia, aquele papel invisível, mas absolutamente indispensável para a continuidade da vida. Ao cruzarmos essas informações com outros textos não canônicos, como algumas versões do Midrash, fica evidente que essa mulher fazia parte de um movimento maior de preservação do conhecimento humano e espiritual. Há até menções simbólicas de que ela teria sido a guardiã de um pergaminho secreto, um registro escrito por mãos femininas, selado dentro da arca, contendo orações, curas e visões para as gerações futuras. O que esses textos apócrifos e comentários nos mostram é que a esposa de Noé nunca foi apenas um detalhe. Ela é uma peça-chave em um mistério bíblico que atravessa os séculos, desafiando a narrativa oficial e nos obrigando a reconhecer o valor e o protagonismo das mulheres dentro das grandes histórias da fé. Uma história que, ao que tudo indica, ainda não terminou de ser contada. Quando ampliamos o olhar além da Bíblia, percebemos que o arquétipo da esposa do Salvador da humanidade durante um dilúvio não é exclusivo do Gênesis. Na epopeia de Gilgamesh, um dos textos mais antigos da humanidade, aparece a figura de Utnapishtim, o Noé da Babilônia, e ao lado dele, sua esposa, uma mulher que, assim como na tradição hebraica, não tem um nome próprio nas primeiras versões, mas que desempenha um papel crucial na reconstrução da vida após o cataclismo. Na tradição grega, encontramos Pirra, esposa de Deucalião, o Noé helênico. Ela não apenas sobrevive ao dilúvio,
como também participa ativamente da recriação da humanidade, lançando pedras junto ao marido, que se transformam em novos seres humanos. Um detalhe que chama a atenção é o padrão simbólico. A mulher ao lado do Salvador sempre é mostrada como guardiã da esperança, da continuidade da vida e da memória feminina. Nas culturas celtas e egípcias, o tema se repete com outras roupagens. Deusas como Ísis, por exemplo, representam a mulher que preserva, protege e restaura a vida diante do caos e da destruição. Essa repetição do símbolo feminino vinculado à sobrevivência em meio ao juízo é um eco de um arquétipo universal, presente na memória coletiva da humanidade. Algo que parece atravessar os séculos e as culturas como uma assinatura invisível de um plano maior. Essas similaridades entre as mitologias sugerem que a figura da esposa de Noé pode ser muito mais do que uma personagem esquecida. Ela pode representar uma expressão arquetípica do feminino oculto na Bíblia, uma resposta divina ao caos, uma mediadora entre a justiça de Deus e a redenção da humanidade. A cada cultura, o nome muda, o cenário varia, mas o papel espiritual permanece o mesmo. Inclusive, há estudiosos que apontam que o próprio processo de omissão do nome dessa mulher no Gênesis pode ter sido uma forma de proteger o simbolismo dela, evitando que fosse confundida ou diluída pelas versões mitológicas ao redor de Israel. O mistério bíblico se entrelaça com as tradições sumérias, babilônicas, gregas e egípcias, formando uma teia de significados que desafia o olhar superficial. Quando colocamos tudo isso lado a lado, percebemos que a história da esposa de Noé é também a história de todas as mulheres que, ao longo das eras, foram silenciadas, mas nunca esquecidas. Ela se conecta com Naamá, com Emsara, com Ísis, com Pirra e com tantas outras figuras femininas que carregam nas entrelinhas o peso da sobrevivência, da sabedoria e da esperança. Entre todas as teorias que cercam a identidade da esposa de Noé, uma das mais intrigantes é a possibilidade de que ela tenha sido guardiã de um conhecimento ancestral, oculto e poderoso. Não estamos falando apenas de receitas de pão ou técnicas de tecelagem. Segundo algumas tradições rabínicas e referências nos textos apócrifos, ela teria acesso a um saber espiritual profundo, transmitido de geração em geração, desde os dias de Adão e Eva. O livro de Enoque e o livro dos Jubileus dão a entender que antes do dilúvio havia segredos sobre curas, astronomia, ciclos da natureza e até mistérios celestiais que eram conhecidos por algumas famílias escolhidas. E é aqui que a figura da esposa de Noé ganha uma nova dimensão. Ela seria uma dessas mulheres iniciadas, uma detentora de um saber que poderia ajudar a humanidade a recomeçar depois da destruição. Algumas versões midráshicas vão além e sugerem que ela teria escrito um pergaminho secreto selado dentro da própria Arca de Noé, contendo orações, rituais de purificação e instruções para a reconstrução espiritual da humanidade pós-diluviana. Imagine o impacto que esse conhecimento teria, uma voz feminina falando direto da antiguidade, atravessando as águas do juízo divino, preservada dentro de madeira e betume. Esse tipo de narrativa não é exclusivo da tradição judaico-cristã. Nas lendas da Mesopotâmia, por exemplo, a esposa de Utnapishtim também é descrita como uma mulher que guarda segredos dos deuses. No Egito, Ísis era conhecida por sua capacidade de esconder e revelar mistérios. Essas repetições culturais nos levam a pensar se não estamos diante de um arquétipo universal, uma memória coletiva que insiste em sobreviver nas entrelinhas das civilizações. Esse enigma do conhecimento perdido levanta outra pergunta provocadora. Teria a esposa de Noé desempenhado um papel semelhante ao de uma profetisa? Alguém que, mesmo sem ter o nome registrado no Gênesis,
influenciou silenciosamente o futuro espiritual da humanidade? Seria ela uma figura de redenção, alguém que carregava em si a sabedoria necessária para guiar a humanidade nos primeiros passos após o dilúvio? Por mais que os textos canônicos guardem o silêncio, as pistas estão espalhadas por toda parte, nos manuscritos do Mar Morto, nas tradições orais, nos textos apócrifos, nos fragmentos de Midrash e até nas mitologias vizinhas de Israel. A figura dessa mulher parece ter sido apagada da história oficial, mas seu legado espiritual continua pulsando, à espera de quem tenha coragem para escutar. Ao analisar com cuidado o silêncio em torno da esposa de Noé, uma pergunta inquietante surge. Será que estamos diante de uma estratégia patriarcal? A Bíblia, enquanto documento sagrado, também passou por séculos de transmissão oral, edições e cópias manuais feitas por homens que viviam em sociedades marcadamente masculinas. Essa realidade levanta a possibilidade de que o apagamento do nome dela foi um ato deliberado, fruto de escolhas humanas. Muitos estudiosos acreditam que esse tipo de ocultamento não foi um caso isolado. Outras mulheres da história bíblica também sofreram esse tipo de invisibilização. Figuras femininas com potencial de liderança, sabedoria e influência espiritual foram, ao longo dos séculos, empurradas para os bastidores da narrativa. A esposa de Noé pode ser apenas uma entre tantas vítimas de uma tradição que preferiu exaltar o protagonismo masculino. O mais provocador é perceber que algumas fontes rabínicas admitem a existência de versões antigas da história de Noé em que o nome da esposa aparecia, mas com o passar do tempo, ela foi sendo apagada das cópias oficiais. Esse padrão se repete em outros livros da Bíblia. Mulheres fortes, com papel central, acabaram reduzidas a simples coadjuvantes, ou pior, totalmente silenciadas. O feminino oculto na Bíblia se torna, nesse contexto, uma ferida histórica. Essa hipótese também dialoga com o conceito de história silenciada, que tantos pesquisadores, principalmente mulheres teólogas, têm estudado nos últimos anos. A ausência de nomes femininos em momentos cruciais não é apenas um detalhe teológico. É um sintoma de uma sociedade que, por séculos, preferiu apagar a memória feminina em vez de reconhecê-la como parte ativa do plano divino. É claro que esse debate não tem respostas fáceis. Alguns argumentam que o silêncio foi divinamente inspirado, uma escolha de Deus. Outros, porém, veem nele um reflexo direto das estruturas patriarcais que dominaram a história das religiões. O fato é que a pergunta continua ecoando. Por que esconder o nome de uma mulher que sobreviveu ao maior juízo da humanidade? Que tipo de poder espiritual ela carregava para merecer tamanha ocultação? O mais importante, talvez, seja o convite que essa reflexão nos faz. Um chamado para revisitarmos as Escrituras com um olhar mais atento, questionador e aberto. Redescobrir a história da esposa de Noé é, de alguma forma, também redescobrir o valor de todas as mulheres silenciadas ao longo dos séculos. Uma busca por justiça histórica e espiritual que ainda está em curso. Diante de tantos indícios, documentos antigos e debates teológicos, surge uma pergunta que vai além da curiosidade histórica. Qual seria o verdadeiro propósito desse silêncio ao redor da esposa de Noé? Se o nome dela foi omitido, apagado ou simplesmente escondido, qual lição espiritual podemos tirar disso? Será que existe uma mensagem oculta por trás dessa ausência que atravessou os milênios? Uma das teorias mais aceitas entre estudiosos é a de que o silêncio foi uma forma de proteção espiritual. Em tempos antigos, o nome de uma pessoa carregava poder. Divulgar o nome de alguém que enfrentou um evento tão traumático quanto o dilúvio poderia abrir brechas espirituais perigosas. Proteger o nome dela seria, portanto, proteger sua missão, sua memória e até sua linhagem futura.
uma espécie de blindagem espiritual contra olhares mal intencionados. Outra linha de pensamento sugere que o silêncio foi um desafio proposital ao leitor. Um convite a cavar mais fundo, a sair da superfície do texto e buscar nas entrelinhas. Esse tipo de lacuna forçaria o estudante das Escrituras a buscar fontes alternativas, mergulhar nos textos apócrifos, explorar o Midrash e até se debruçar sobre os manuscritos do Mar Morto. Como se o próprio silêncio fosse um código de acesso ao conhecimento ancestral. A terceira teoria é mais dura, mas igualmente possível. O silêncio foi resultado de um apagamento intencional pelas estruturas patriarcais. Um movimento consciente de omitir a identidade de figuras femininas importantes, reescrevendo a história de forma a deixar as mulheres sempre nas sombras. Nesse cenário, o nome da esposa de Noé foi silenciado junto com tantas outras vozes femininas que carregavam sabedoria, força e liderança. Independentemente de qual dessas teorias seja a mais próxima da verdade, o fato é que o mistério continua pulsando. A ausência do nome dela não diminui sua importância. Pelo contrário, transforma sua figura em um símbolo de todas as mulheres que, mesmo invisíveis aos olhos da história oficial, foram fundamentais para a sobrevivência, a fé e a reconstrução da humanidade. Uma verdadeira história silenciada, esperando para ser ouvida com o coração. E talvez, no fundo, esse seja o grande propósito de todo esse mistério bíblico. Nos fazer perceber que por trás de cada silêncio das Escrituras existe uma voz clamando para ser descoberta. A história da esposa de Noé não termina na ausência de seu nome. Ela continua viva, no olhar curioso de quem, como você, ousa perguntar e buscar as respostas que ficaram guardadas ao longo dos séculos. Depois de atravessarmos esse mergulho profundo na história não contada da esposa de Noé, fica impossível olhar para o Gênesis da mesma forma. O que antes parecia apenas um detalhe técnico, agora se revela como um mistério bíblico carregado de significado espiritual, histórico e emocional. O silêncio não é vazio. É um convite, uma provocação que ecoa por milênios, desafiando cada um de nós a enxergar além da superfície. Quantas outras figuras femininas estão escondidas nas entrelinhas da Bíblia, esperando por alguém que ouse fazer as perguntas certas? Será que a memória dela está presente em tradições que ainda não conhecemos? Ou, quem sabe, o Espírito de Deus tenha reservado essa revelação para uma geração como a nossa, que não tem medo de questionar, buscar e reconstruir narrativas silenciadas. Agora que você sabe de todas essas hipóteses, qual delas faz mais sentido para você? Você acredita na teoria da proteção espiritual? Acha que o apagamento foi intencional? Ou prefere pensar que o nome dela ainda está guardado, esperando o momento certo para ser revelado? Essa dúvida não é apenas teológica, é existencial. Faz a gente repensar como tratamos as histórias que não foram contadas. E mais do que isso, será que hoje também não estamos silenciando vozes ao nosso redor? Quantas mulheres, líderes, conselheiras, mães e guardiãs de conhecimento continuam invisíveis nas nossas próprias histórias pessoais? A reflexão sobre a esposa de Noé vai além do passado. Ela toca diretamente no presente e na forma como lidamos com a memória feminina em todos os espaços. Se essa jornada mexeu com você, eu te convido a continuar com a gente. Aqui no canal, estamos sempre desenterrando segredos, mistérios e verdades ocultas da Bíblia, porque entender a palavra de Deus é também entender os silêncios dela. Cada vídeo é uma nova chance de reconstruir o que foi perdido e dar voz ao que foi calado por gerações. Então, se você ainda não deixou o like, esse é o momento. Compartilha esse vídeo com alguém que ama descobrir curiosidades bíblicas. E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações.
Assim, você não perde nenhum dos próximos mistérios que vamos revelar juntos. A história da esposa de Noé pode até ter sido silenciada, mas aqui ela finalmente encontrou quem queira ouvi-la.